Oi pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas a gente já vem estudando com mais detalhes como é que é a implementação do pipeline do MIPS. A gente viu como é que é a implementação para todos os tipos de hazards que existe, o hazard estrutural, hazard de dados e hazard de controle. E na última aula a gente estudou como é que é feito o tratamento de exceções, que pode ser considerado um hazard de controle, já que uma exceção ela muda o fluxo de controle da execução de um programa, porque é um fluxo não esperado. Então nessa aula a gente vai estar estudando técnicas mais avançadas para paralelismo em nível de instrução, que vão utilizar como ideia básica do pipeline para a construção de processadores single core. Primeiramente vamos fazer uma formalização do que seria paralelismo em nível de instruções, ou Instruction Level Parallelism, que a gente vai estar abreviando como ILP. Então, paralelismo em nível de instrução, pessoal, é um conjunto de técnicas que você utiliza para a construção de processadores single core, visando você executar várias instruções ao mesmo tempo, várias instruções em paralelo. Então a técnica de pipeline que a gente já vem estudando em algumas aulas, ela permite, executar várias instruções em paralelos, cada uma em determinado trecho do estágio do pipeline, em determinada unidade funcional diferente. Então a gente diz que a primeira técnica de ILP que surgiu foi a implementação de pipeline. E para a gente aumentar o ILP, a gente conseguir executar cada vez mais instruções em paralelo, a gente tem algumas opções que a gente pode lidar. A primeira é a gente aumentar o estágio do pipeline, tendo um pipeline mais profundos, visto que se a gente aumenta o estágio do pipeline, a gente tem um overhead maior para a gente encher esse pipeline, mas a gente consegue estar executando mais instruções em paralelo, porque a gente vai ter mais unidades funcionais independentes. Então, com isso, a gente vai ter menos trabalho por estágio, a gente vai ter menor ciclo de clock. Porque se a gente divide mais estágios, pensando lá nos nossos 5 estágios do pipeline do MIPS, se a gente quebra esses 5 em 10, isso significa que a gente teria, na teoria, o tempo de clock menor, Ia demorar ao mesmo tempo, mas só que ia ser menor porque você ia determinar para cada um dos estágios. Então isso significa um aumento aí na quantidade de instruções a ser executadas e também na diminuição do clock. Claro que isso também ia prejudicar a penalidade no caso dos hazards, das dependências que a gente vem estudado nas últimas aulas. A outra situação para aumentar o ILP é a gente ter, então, despacho múltiplo. O que seria despacho múltiplo? É a gente despachar mais de uma instrução por ciclo de clock. Então essa ideia de despacho seria replicar estágios dos pipelines, possuindo vários pipelines. Então a gente constrói um pipeline simples, que seja possível a gente estar replicando ele para ser executado em paralelo. A gente pode iniciar várias instruções por ciclo de clock com essa abordagem. Isso significa que o nosso CPI, nosso ciclo por instrução, ele vai ser menor que 1. Então a gente viu que o nosso CPI ele varia com o tamanho aí do pipeline, e quando o pipeline está cheio, nosso CPI ele é igual a 1. Por quê? Porque com o pipeline cheio, a gente coloca para despachar sempre uma instrução no ciclo seguinte. O CPI, na média, é igual a 1. Quando a gente tem despacho múltiplo, a gente vai ter pipeline separado, então nosso CPI vai ser menor que 1. A gente consegue ver isso se a gente utilizar o IPC, que seria a medida ao contrário ao CPI, que é o instruções por ciclo. Então isso é aumentar a nossa quantidade de instruções por ciclo. Então isso é muito bom, a gente ter sempre despacho múltiplo, mas as dependências reduzem isso na prática, Se a gente tiver interdependência entre esses pipelines, a gente acaba tendo uma penalidade maior também. Então nessa aula a gente vai ver as técnicas que vão tentar melhorar o ILP utilizando uma dessas duas abordagens, Aumentando o estágio dos pipelines e utilizando técnica de despacho múltiplo. Na técnica de despacho múltiplo, a gente pode ter o despacho múltiplo estático ou o despacho múltiplo dinâmico. No despacho múltiplo estático, a gente tem que o compilador ele vai agrupar instruções que podem ser despachadas juntas. Então, vão ser instruções que elas são independentes e conseguem estar executando paralelamente em 2 pipelines diferentes. Então, a ideia é que o compilador ele vai empacotar elas em issue slot, Esse issue de despacho, Então são slots de despachos e o compilador ele vai detectar e evitar os hazards. Então ele só vai empacotar aquelas instruções se não tiver nenhum hazard nela, se não tiver nenhuma dependência nela.
Na técnica de despacho múltiplo dinâmico, a gente vai ter que a CPU ela vai ter suporte e ela vai examinar o fluxo de instruções e escolher as instruções para serem despachadas em cada ciclo. Então o compilador ele não precisa estar fazendo essa organização para evitar os hazards, mas ele pode ajudar reordenando as instruções. A CPU ela resolve os hazards usando técnicas avançadas em tempo de execução, usando, por exemplo, a nossa unidade de detecção de hazard que a gente viu no projeto do MIPS. Então, essas são as duas diferenças. Então, vamos ver com mais detalhes como é que seria a técnica de despacho múltiplo estático. Então, o compilador ele vai agrupar as instruções em issue packages, tá? Que são os slots lá de despacho. Esses pacotes eles são grupos de instruções que podem ser despachadas em um único ciclo sem causar nenhum hazard, sem causar nenhuma dependência. E ele é determinado pelos recursos de pipeline necessário. Então, por exemplo, a gente pode ter diferentes configurações de pipeline. A gente pode ter dois pipelines que processem instruções do tipo R. Então, a gente poderia despachar duas instruções do tipo R por vez, né? Pensando no caso do MIPS. Ou a gente pode ter um pipeline somente para calcular tipo R e outro pipeline para fazer desvio. E a gente podia sempre despachar essas duas instruções por vez, por exemplo. Então a gente pode pensar que esses issue packages, né, esses empacotamentos de despachos, eles podem ser vistos como uma instrução muito longa. Então, cada parte vai especificar várias operações concorrentes e a gente tem um nome para esse tipo de implementação. Então, o processador que ele implementa despacho múltiplo estático, ele é chamado de processador VLIW, que significa de Very Long Instruction Word. Então, normalmente, o tamanho da instrução ela vai ser maior, porque ela vai ser quebrado em duas instruções quando chegar lá no processador, tá bom? Então, com isso, necessita a gente estar aumentando o tamanho do registrador, por exemplo, de registrador IR, tá? E passa a ser aí 64 bits, por exemplo. Então, no despacho múltiplo estático, o compilador vai ser responsável pelo escalonamento das instruções de forma a evitar e remover algum ou todos os hazards. Ele faz isso através da reordenação das instruções em pacotes de despacho. Então, isso significa que se você só tiver instruções dependentes no seu programa, cada instrução elas não vão ser organizadas em um único pacote. Só pode ser organizada no mesmo pacote instruções independentes. Então, significa que um dos slots desse pacote ele vai ser a sua instrução e o outro slot será preenchido com uma instrução de NOP, com uma bolha. Então, dessa forma, você conseguiria executar normalmente, né, evitando a dependência. Então, sem dependências dentro de um pacote, como a gente viu, e possivelmente algumas dependências entre pacotes. Então, assim, varia entre o conjunto de instruções e o compilador ele deve detectar. Ele sempre vai alinhar com OP se necessário, né? Então, se houver somente instruções com dependências, a gente vai ter um slot sempre com NOP, ou a gente pode ter situações, como a gente viu no caso de load, que ele sempre exige uma bolha, né, no MIPS, então a gente vai ter um slot, né, um pacote de despacho contendo somente bolha, contendo duas bolhas, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria o despacho duplo estático no MIPS, onde cada pacote ele vai caber duas instruções. Então a gente vai ter a seguinte configuração. A gente vai ter então um pacote com dois slots, onde um slot ele vai pertencer a uma instrução da ALU ou de branch, uma instrução do tipo R ou uma instrução que vai fazer lá o desvio condicionais, né, o back, do nosso exemplo, e o outro slot vai ser para instruções de acesso à memória, o load store. Então a gente sempre tem que despachar essas duas instruções por vez. Então com isso, com dois slots, cada instrução do nosso processador ele vai ter então 64 bits. 32 bits para instruções da ALU do tipo branch e mais 32 bits das instruções de load e store. Então sempre a gente vai ter ALU e branch e então load e store. Então o primeiro slot vai ser ALU e branch, o segundo slot vai ser load e store. E se tiver faltando alguma dessas duas instruções, vai ser preenchido então com a instrução NOP. Então a gente pode ver aqui nesse nosso exemplo, a gente vai ter dois pipelines, um pipeline para instruções da ALU e de branch e outro pipeline somente para load e store. Então sempre é despachado duas instruções por vez, e a gente percebe aqui que eles são enviados, né, para pipelines diferentes, e esses dois pipelines eles contêm o mesmo estágio, contêm os mesmos 5 estágios, como a gente vem estudando. E na próxima instrução a ser despachada vai ser novamente outra instrução da ALU e de branch e outra instrução de load store. Então o caso ideal será sempre assim. A gente percebe então que a gente aumenta a quantidade de instruções por ciclo, né? Ao invés de ser 3 instruções, foi aqui no caso 6 instruções. Tá bom? Então essa é a ideia do despacho múltiplo estático.
Então, como é que seria a adaptação no caminho de dados do MIPS que a gente estudou? Então, isso aqui seria a versão mais atual, né? Já que com o multiplexador incluindo o endereço que vai tratar as exceções. Então, o que a gente vai precisar? A gente precisa simplesmente duplicar as unidades funcionais que vão ser utilizadas em paralelo. Então, a primeira modificação seria aumentar a quantidade de portas para o banco de registradores. Então aqui perceba, tá? Nesse barramento em azul, a gente vai estar duplicando a quantidade de portas de leituras. A gente sempre ia 2 registradores, vai passar agora a ler 4, e a gente duplicou também a quantidade de referência de escrita. A gente sempre escrevia um valor, né, no banco de registradores, no estágio WB, agora a gente vai poder escrever 2 valores. E além disso, como a instrução de back também utiliza a extensão de sinal, então a gente vai ter um novo hardware para fazer a extensão de sinal também. Um para a instrução do tipo back e a outra para o load store. Além disso, a gente vai precisar também replicar as unidades funcionais no terceiro estágio do pipeline, que seria o estágio onde tem a ALU. Então a gente percebe aqui que a gente vai ter agora uma ALU mais simples. Por quê? Porque o load store ele só vai fazer uma soma, né? Ele vai calcular o endereço efetivo. E nos outros estágios a gente pode perceber que a gente vai ter então no estágio de busca, a gente vai ter 2 instruções sendo buscadas por vez. Provavelmente a gente divide aí em 2 registradores IRs. E o quarto estágio ele não precisa ser modificado, porque o quarto estágio ele só vai ser utilizado pelas instruções load store. Então as instruções da ALU e de back eles não vão fazer nada no quarto estágio, então ele vai diminuir a parte de controle desse estágio. E o write back ele vai ser executado por ambas as instruções. Então a gente conseguiu aqui de forma resumida como que seria a inclusão de um novo pipeline, né, para tentar fazer 2 despachos por vez no projeto de instruções do MIPS. Então agora vamos ver como é que seria a ocorrência desses hazards considerando a implementação do MIPS com o despacho duplo estático. A gente viu que mais instruções agora vão ser executadas em paralelo, mas ainda há a dependência entre instruções de diferentes issue packages, de diferentes pacotes que são despachados. Então, em um issue package, essas instruções empacotadas elas são independentes sempre. No hazard de dados a gente tinha 2 casos. O primeiro caso é quando ocorria com a instrução do tipo R, que aqui seria referenciado, né, como hazard de EX. O outro caso seria com as instruções do tipo load. Então lembrem lá, pessoal, que a gente, para resolver os hazards do tipo R, né, com o hazard de dados especificamente, a gente utilizava as unidades de forward que evitava a gente inserir bolha no nosso pipeline. Então, a partir do terceiro estágio, a gente tinha uma unidade de forward que ligava tanto o pipeline XMain e o main WB para a entrada da ALU. E assim a gente conseguiria executar as próximas instruções do tipo R ou do tipo load sem a necessidade da inclusão de bolha. Então agora isso não é mais possível porque a gente não consegue estar fazendo forward para uma próxima instrução de load, por exemplo. Porque a próxima instrução de load vai estar incluída no mesmo issue package. E a gente não pode ter uma conexão direta com a instrução do mesmo pacote. Então, se caso houver dependências entre uma instrução do tipo R e o load, por exemplo, a gente teria que submeter eles em pacotes separados. Então aqui nesse nosso exemplo, a gente vê, né, que a instrução de add ela vai estar salvando, né, escrevendo em T0 e a próxima instrução de load ela vai estar lendo de T0. Então nesse caso, essas instruções elas têm dependências e não poderiam ser despachadas no mesmo pacote. Então primeiramente seria um pacote com add e nop e o segundo pacote seria nop e load. E assim você conseguiria estar executando essas 2 instruções sem problemas. Então sempre vai ter a ocorrência de stall nesse cenário. E o outro caso, que é quando ocorre com as instruções do tipo R, a gente sempre tinha o uso das unidades de forward, mas a gente precisava também incluir um stall. Então nessa implementação a gente vai ter ainda esse stall, só que a penalidade do stall agora vai ser maior, porque agora vai incluir 2 instruções, né? A gente vai deixar de executar 2 instruções no próximo ciclo, tá bom? Então é necessário um escalonamento mais agressivo, né? Que seja mais espertos de tentar evitar ao máximo a inclusão de bolha, porque por um lado, a gente aumenta a quantidade de instruções a serem executadas, mas por outro, se a gente fica ocioso, a penalidade é maior. Então aqui temos um exemplo de escalonamento de despacho múltiplo estático. Então aqui a gente vai ter uma aplicação de laço, pessoal. A gente vai ter o nosso loop, onde a gente vai ler esse valor, tá? Salvar em T0, vamos utilizar esse valor
de T0 e armazenar o resultado em T0 novamente. Depois vamos armazenar o que a gente calculou em uma outra região de memória endereçada por S1. E, consequentemente, a gente vai ter nossa variável de controle que vai ser decrementada. Então, SI vai decrementar por -4 e, enquanto ela for diferente de 0, a gente vai continuar no nosso loop. Então, aqui volta novamente. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui algumas dependências. Então, como é que a gente organizaria considerando o despacho duplo estático? Então, primeiramente, a gente teria que ler o valor da memória e salvar em T0, e esse valor ele ia ser utilizado pela próxima instrução de adição. Então, o nosso primeiro issue package aqui no ciclo 1, ele seria, então, a instrução de NOP, lá no slot de ALU e branch, e a instrução de load. Tá? A gente não conseguiria colocar essa segunda instrução de add, porque ele depende do valor de T0. Então, o primeiro ciclo teria aqui um NOP. No próximo ciclo, a gente colocaria esse ADDI com o registrador de SI, e a gente, como não tem nenhuma outra operação de load store, a gente colocaria o NOP no segundo slot. E reparem, pessoal, que a gente não colocou o ADDIU porque ele depende, né, de T0 que foi escrito lá pela instrução de load. E reparem que toda a instrução de load ainda vai continuar tendo uma bolha. Então aqui, né, seria o preenchimento dessa bolha, e no próximo issue package a gente já conseguiria fazer de fato essa adição. Então, como o store depende desse valor atualizado de T0, a gente também coloca o NOP no segundo slot. E o último issue package, a gente ia colocar as duas condições. Ia colocar o branch e o store no mesmo pacote. Então, repare aqui, pessoal, que a gente teve no total 5 instruções que foram executadas em 4 ciclos. Então, calculando o nosso CPI, nosso ciclo por instruções seria 4 dividido por 5, que seria igual a 0,8, então menor que 1. E, ao contrário, se a gente for calcular o IPC, que é instruções por ciclos, a gente tem que 5 instruções foram executadas em 4 ciclos. Então, isso dá nosso IPC de 1,25. Tá? Então, a gente repare aqui que o CPI é o inverso do IPC. Tá bom? E no melhor caso, né, como a gente tem 2 pipelines, a gente consegue despachar no máximo 2 instruções por ciclo, então nosso IPC é igual a 2, e consequentemente o nosso CPI seria igual a meio, né, o nosso CPI ideal. Então a gente repara aqui, mesmo utilizando esse despacho múltiplo, ela tem os problemas de dependências que reduz a eficiência. Outra técnica que é utilizada para explorar paralelismo em nível de instrução é a técnica de loop unroll, ou desdobramento de laço. Então nessa técnica a gente vai replicar o corpo do loop para expor mais paralelismo, reduzindo assim a sobrecarga do controle de laço. Então se, por exemplo, pessoal, a gente tem um vetor, né, um laço, que ele vai varrer da posição 1 até a posição 100 desse vetor, então a gente teria 100 interações, né? A gente conseguiria estar fazendo isso de 4 em 4, por exemplo. Em vez de cada interação a gente ler um elemento do vetor, a gente poderia ler 4 elementos desses vetores por vez. Então, se a gente ler mais elementos do vetor em uma interação, isso significa que a gente ia ter menos interações. Então, é com isso que essa ideia de loop unroll é baseada. A gente vai estar replicando o corpo do laço para que em uma interação você consiga processar mais dados. E assim você acaba diminuindo a quantidade de instruções geral. Então vamos ver um exemplo onde a gente vai aplicar o loop unroll 4 vezes e escalonar o código resultante. O que é bem comum de ocorrer quando a gente usa o loop unroll é a ocorrência de dependências que não são verdadeiras. E a gente vai estar eliminando essas dependências utilizando uma técnica de register rename, ou renomeamento de registro. Então a gente tem o nosso banco de registradores que ele tem um conjunto limitado, né, um número limitado de registradores. Então, em algumas situações, a gente precisa estar reaproveitando o identificador de um registrador que já foi utilizado. Então, se você tem vários registradores, né, várias instruções que vão escrever no mesmo registrador, você acaba tendo uma dependência de dados, porque você tem que manter a ordem de execução dessas instruções. Então a gente diz que por esse tipo de dependência, né, uma escrita depois de uma escrita, ele é uma dependência falsa. Além de você ter uma leitura e depois uma escrita, né, você também tem outro caso de dependência falsa. Então existe um componente de hardware que utiliza uma técnica de register rename para resolver isso. A gente não vai estar entrando em detalhes, só estou mostrando aqui que existe essa técnica. E os registradores eles vão ser replicados para evitar a ocorrência de antidependências transportadas por loops. Então, antidependências é aquelas situações onde a gente tem, por exemplo, um store seguido por load
do mesmo registrador. Então isso significa que a instrução de store, ela vai ler o registrador T0, por exemplo, para escrever na memória, e a próxima instrução seria uma instrução de load, que vai escrever no registrador T0. Então isso significa que a gente vai ter uma instrução de store, que ela vai ler o registrador T0, por exemplo, para escrever na memória, e a próxima instrução de load, ela vai escrever no registrador T0. Então reparem, pessoal, que aqui a gente tem uma dependência, só que essa é uma dependência falsa, tá? É uma dependência que a gente chama dependência de nome. Por quê? Porque ao invés de a gente escrever utilizando a instrução load no registrador T0, a gente poderia escrever em qualquer outro registrador. Poderia escrever no T1, T2, T3, e a gente eliminaria essa dependência, né? Essa antidependência. Então a gente chama isso de dependência de nome, e que é dada pela reutilização de um mesmo nome do registrador. Então no loop and roll a gente vai estar evitando isso. Então aqui no nosso exemplo a gente vai estar replicando o corpo do loop 4 vezes. Qual que é o corpo do loop? O loop ele vai fazer então 4 somas e vai armazenar essas somas em registradores diferentes para evitar as dependências de nome. Então a gente tem aqui nossa replicação, né, naquele nosso exemplo. Com isso, a gente, ao invés de iterar 1 a 1, a gente vai iterar de 4 a 4. Então por isso que aqui a nossa variável de controle vai ser menos 16. Então a gente vai estar lendo 4 valores da memória, representada aqui nesses endereços, né, de 0, 12, 8, 4, vai armazenar em T0, T1, T2, T3, e vamos fazer as somas. Vamos somar esses 4 valores e depois vamos fazer 4 store. E depois de fazer esses 4 store, a gente vai estar fazendo lá aquela condição do branch condicional para estar retornando no nosso laço. Então repare que dessa forma a gente vai ter mais instruções para serem despachadas e consequentemente a gente vai diminuir a quantidade de interações. Então nessa situação a gente consegue estar aproveitando melhor o despacho duplo estático. Então aqui a gente consegue estar despachando o ADDI com o primeiro load, depois a gente vai ter um issue package somente com uma instrução de load, porque T0 ele vai demorar um ciclo, né? Lembrando que sempre tem uma bolha depois da execução de load, e no terceiro issue package a gente já consegue estar aproveitando o valor de T0. Tá? Então o T0 ele já está pronto nesse passo, então a gente basta fazer operações de adições lendo os próximos valores na memória. Então percebam que no ciclo seguinte a gente usa T1, depois T2, depois T3, e a gente consegue estar já escrevendo, dando um tempo para estar lendo todos esses valores que vão ser somados. Então no momento que a gente escreve em T0, a gente consegue estar já salvando esse valor de T0 novamente na memória. Então depois a gente consegue estar despachando as instruções de store também. Então aqui reparem, pessoal, que a gente vai ter então mais instruções. Então aqui no caso a gente vai ter 14 instruções que foram executadas em 8 ciclos. Então o nosso CPI dessa vez, né, 8 dividido por 14 seria 0,57. E o nosso IPC seria 1,75. Então reparem que dessa forma a gente se aproximou mais ao CPI ideal e ao IPC ideal. Então isso significa, né, que as técnicas de loop and roll elas acabam melhorando o paralelismo em nível de instrução, para a gente diminuir essas dependências. Então é uma técnica muito utilizada nos processadores mais modernos. Outro tipo de técnica que a gente tem para explorar paralelismo em nível de instrução é a especulação. Então a especulação ela permite a execução de instruções futuras que podem depender de instruções especuladas. Então ela tenta adivinhar o que fazer com uma instrução. Então sempre quando a gente tem uma dependência, né, como a gente viu lá no caso de hazard de dados e em hazard de controle, a gente não vai estar criando bolhas ou tentando esperar que a dependência seja desfeita, né, vai estar parando o nosso pipeline. Então a ideia é a gente deixar que as instruções elas continuem executando normalmente e que as instruções que são executadas após esses hazards, elas são chamadas de instruções transientes. Então significa que ela vai estar alterando, né, todos os dados conforme elas forem executando, e a partir do momento que ela concluir o processamento, elas vão ser encaminhadas para um componente de hardware especial que vai ser responsável de completar a instrução ou não. Então a gente vai estar sempre iniciando a operação o mais rápido possível. Então a gente vai verificar se o palpite estava certo. Então se estiver certo, a gente vai concluir a operação. A gente vai estar executando uma operação que a gente chama de commit, né? Vai commitar as alterações feitas por essa instrução. Se por acaso a gente executou essa instrução e ela foi incorreta, o nosso palpite, né? A gente preveu que poderia, a gente especulou, né, que poderia ser executado e não poderia, porque mudou o fluxo de controle, por exemplo, a gente vai ter que reverter todas as atualizações usando uma operação de rollback. E aí fazer então a coisa certa. Então a gente pode pensar isso
no caso ali de previsor de desvio, né, que a gente sempre previa que o desvio ia ser tomado e ele poderia ser não tomado e vice-versa. Então a especulação é uma técnica que permite isso, né? Permitiria as instruções serem executadas para depois garantir se vai estar comitando ou não o resultado. Então essa ideia é muito parecida com a ideia de transação de banco de dados. Então ela é bem comum para ser utilizada com um despacho múltiplo estático ou dinâmico. E a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo seria especular sobre o resultado do branch, que é especular que o branch vai ser tomado, então considerar que as instruções, né, próximas instruções seriam executadas e não ocorreriam em erro, e aí a gente reverte se o caminho percorrido for diferente, né, se o branch acabar sendo não tomado. E outra situação que a gente pode usar a especulação é para especular o load, supor que o store, que é antes do load, ele não vai atualizar o mesmo endereço, então a gente consegue estar adiantando o load. Então o que acontece, né? A gente tem, sempre que as instruções de load store, elas são um deslocamento no endereço base, só que a gente não sabe o valor desse endereço base, não sabe o valor do endereço efetivo. O endereço efetivo é calculado no terceiro estágio, então pode haver dependência entre esses endereços efetivos, né? Eles podem estar apontando para o mesmo lugar entre instruções de load store. Então, utilizando especulação, a gente sempre vai dizer, né, que a gente sempre vai preferir fazer a instrução de load primeiro, né? Porque a instrução de load, ela atualiza o estado do banco de registradores. Então a gente está sempre querendo fazer a instrução de load sem estar esperando dependência. Então, no caso, ele especula que o load sempre vai ser executado primeiro, tá? Que o endereço efetivo não vai ser igual à store anterior, à instrução de store anterior a esse load, e se caso estiver errado, ele vai reverter o local que foi atualizado, tá bom? Então essas são as duas aplicações da técnica de especulação. A gente pode estar fazendo especulação tanto em software, tanto em hardware. A especulação em software ela é feita pelo compilador, que ele vai fazer através da reordenação das instruções. Então, por exemplo, ele pode mover o load para antes de um branch, por exemplo, para assumir que esse branch vai ser tomado, por exemplo. Pode incluir instruções de correção para recuperar suposições incorretas. Então a gente pode ter instruções que permitem fazer esse rollback e o compilador que decide quando que deve ser usado. E já na especulação por hardware, o hardware ele vai poder dar as instruções adiantes para executar, ou seja, ele vai ter um mecanismo ali para despachar mais instruções, e vai ter uma fila que vai controlar isso, e ele vai armazenar os resultados no buffer até determinar que eles são realmente necessários. E vai executar o flush nos buffers em caso de especulação incorreta. Então, nessa situação em hardware, significa que essas instruções transientes, né, que são executadas de forma especulativa, os resultados delas não vão ser atualizados no banco de registradores. Eles vão ser atualizados em um buffer especial, e esse buffer ele vai conter os dados temporários. E a partir do momento que o palpite, né, ele for verificado se foi correto ou não, esses dados vão ser atualizados do buffer para o banco de registradores, ou eles vão ser descartados, tá bom? Então tem essa ideia. E se a gente pensar nesse modo de especulação, o que acontece com as exceções? E se a exceção ocorrer em uma instrução executada especulativamente? Por exemplo, um load especulativo antes da verificação de ponteiro nulo. Então o que vai acontecer é que a gente pode simplesmente descartar essa atualização, né? Pode estar usando aí o mecanismo de rollback. Então a gente tem duas soluções que a gente pode lidar com exceções especulativas. Temos a especulação estática, que adiciona algumas instruções do conjunto de instruções, né, do ISA, para adiar as exceções, e temos a especulação dinâmica, que pode armazenar exceções em buffer até a conclusão da instrução, que pode não ocorrer. Então isso significa, né, que a gente vai ter também aqueles registradores especiais para tratamento de exceção, que vai ser incluído no buffer, né? E assim, no momento que for verificado que o palpite foi correto, essa exceção é tratada normalmente, como a gente viu na aula anterior. Então vamos falar agora sobre o despacho múltiplo dinâmico. Então a gente já viu como é que seria a ideia do despacho múltiplo estático, os processadores VLW, como é que seria o exemplo no MIPS. Agora a gente tem o despacho múltiplo dinâmico, onde o hardware vai ser responsável por despachar essas instruções. Então a gente diz que processadores com despacho múltiplo dinâmico, ele recebe o nome de processadores superescalares, e temos também processadores super pipeline. Então a CPU ela vai decidir se deve despachar 0, 1, 2, 3 instruções a cada ciclo, sempre evitando hazards estruturais e hazards de dados. E também evita a necessidade de escalonamento do compilador. Mas, mesmo assim, a gente consegue estar utilizando o compilador para estar ajudando nessa decisão e assim obter uma melhor
precisão do hardware. E a semântica do código ela é garantida pela CPU. Assim ajuda a evitar erros que podem ocorrer aí durante o escalonamento pelo compilador. Então aqui a gente tem uma comparação entre as técnicas, tá? Entre superescalar e super pipeline. Então a gente tem que no pipeline comum, cada ciclo é despachado a uma única instrução e elas vão executar todos os estágios do pipeline, né? A gente consegue estar despachando uma por vez. O super pipeline, ele tem a ideia de você reduzir cada etapa do estágio. Então você diminui pela metade o estágio e você assim consegue estar despachando a próxima instrução em meio ciclo de clock. Você não espera um ciclo para despachar a próxima, e sim meio ciclo. Então, em um estágio de transição, né, de subida ou na transição de descida do clock, você consegue estar fazendo um despacho. Então a gente pode ver aqui, ó, que isso aqui, esse bloquinho, ele representa um estágio. Então no momento de transição do clock, a gente despachou já a segunda instrução. E assim a gente consegue ver que cada transição do clock, a gente consegue então estar fazendo um despacho. Então isso significa que em um ciclo a gente vai estar despachando 2 instruções na técnica de super pipeline. Isso é possível devido a uma implementação mais eficiente de cada estágio, tá bom? De sobreposição desses estágios. E no caso do super escalar, que é o despacho múltiplo dinâmico, a gente tem realmente 2 pipelines, né? Então aqui são realmente 2 pipelines, a gente vai despachar 2 instruções, um para cada um desses pipelines. Aqui no super pipeline é somente um pipeline, e a gente consegue estar finalizando cada estágio em meio ciclo, né? E assim a gente já coloca outra de instrução para executar na primeira metade do estágio. Então essas são as diferenças. Então vamos ver agora como é que seria o escalonamento de despacho múltiplo dinâmico. Esse escalonamento ele vai permitir que a CPU execute as instruções fora de ordem, evitando aí, por exemplo, a ocorrência de stalls, né? A gente consegue estar, por exemplo, no momento que identifica um hazard, pegar uma instrução futura para ser executado mais cedo, assim a gente evita a inclusão de bolhas, mas só que a atualização desses valores, eles são feitas em ordem, tá? Ele comita o resultado para o banco de registradores em ordem. Então todos esses resultados que são calculados fora de ordem, eles são armazenados em buffers temporários. Então aqui a gente tem um exemplo, temos uma instrução de load, onde há uma dependência com a próxima instrução de adição. Então a gente pode, por exemplo, iniciar o sub enquanto o add estiver esperando, tá? Então a gente sabe que há essa dependência, beleza, vamos então botar o sub para executar, porque ele é independente, ele não precisa de T0, tá? E depois poderia executar, por exemplo, esse SLTI. Então ele tem essa lógica, e nesse momento que o load tivesse sido executado, o valor atualizado de sub ele estaria em um buffer, né? E depois que esse valor passasse lá para o ADD e esse ADD finalizasse escrevendo aqui em T1, né, ele ia atualizar o T1 para o banco de registradores, depois ele ia atualizar o valor de S4 do sub no banco de registradores. Então tem essa lógica. Então aqui, pessoal, a gente tem como é que seria o design de um processador super escalar, um processador com despacho múltiplo dinâmico. Então aqui como é que seria o escalonamento? A gente ia dividir o nosso projeto, nosso caminho de dados da seguinte forma. A gente teria então o primeiro estágio lá de busca de instruções, a gente teria aqui nessa parte a unidade de busca e a unidade de decodificação, e no momento que todas as instruções chegassem, né, a gente teria uma fila nessas unidades que iam enfileirando as instruções que iam chegando. E a gente ia encaminhar essas instruções para o que a gente chama de estações de reservas. Então, nessas estações de reservas, a gente marcaria quais instruções seriam executadas e quais são os operandos de entradas que elas precisariam e qual seria o estágio de execução. Então, no momento que é feito esse despacho, tá? A gente chama que é um estágio de despacho. Quando a gente envia para a estação de reservas, a gente tem que cada estação de reserva ela vai estar conectada com uma unidade funcional e dedicada a ela. Tá? Então, nesse momento, depois que as instruções da estação de reservas têm todos os seus dados de entradas disponíveis, eles são submetidos à unidade funcional e com o resultado da unidade funcional ela é enviada por uma unidade de commit, tá? E essa unidade de commit ela vai ser esse buffer temporário. Então reparem, né, que a gente vai ter várias unidades funcionais e eles vão ter essa execução em fora de ordem, e o resultado dessas unidades funcionais eles são ligados pelo um barramento em comum que conectam a unidade de commit. E a unidade de commit ela vai então também atualizar as estações de reserva, né, com os valores que são realmente
atualizados, tá? Então, vai ser feito uma comparação se a execução dessas instruções na unidade de commit foram realmente corretas, e aí essa unidade de commit vai atualizar a estação de reserva correspondente, tá? E possivelmente essa atualização vai disponibilizar a execução das próximas instruções. Então aqui a gente tem aqui que o despacho ele vai ser em ordem, tá? A gente vai ter que as estações de reserva vão manter operandos pendentes. Então, se os dados de entrada, os operandos de entrada não estiverem disponíveis, as instruções vão ficar esperando nas estações de reservas. As unidades funcionais elas vão ter a execução fora de ordem, já que cada estação de reserva vai ser dedicada a cada uma dessas unidades funcionais. E dentro da unidade de commit, a gente vai ter uma nova estrutura, tá? Esse buffer temporário a gente chama de reorder buffer, que ele vai ser responsável de armazenar o resultado, mantendo a ordem, permitindo a atualização do banco de registradores em ordem, tá bom? Através de uma operação de commit. Então a gente tem aqui que o commit é feito em ordem, e ele pode fornecer operandos para as instruções despachadas, atualizando aqui nas estações de reservas quando forem comitadas. E se o resultado for errado, né, se o caminho utilizado pelas instruções transientes for errado, ele vai então dar um flush aqui nessa parte de commit, tá? Ele vai descartar os dados produzidos na unidade de commit. Então essa aqui que seria a visão geral do escalonamento dinâmico. Então a gente, para conseguir resolver as dependências que podem existir nas estações de reserva, a gente vai estar utilizando o Register Rename, né, o renomeamento de registrador. Então as estações de reservas e o Reorder Buffer, eles vão fornecer efetivamente a renomeação de registradores. Então sempre quando a gente revê lá uma instrução apontando para o registrador T1, por exemplo, quando ele entra na estação de reserva, ele vai mudar essa referência, ele vai criar um alias para esse registrador, de forma que esse alias nunca se repita, tá bom? Então assim a gente resolve o problema de dependência de nome, tá? Dos registradores que a gente viu, né? E no momento que as instruções forem despachadas para a estação de reserva, se o operando estiver disponível no banco de registradores ou no reorder buffer, ele vai copiar esses operandos que ele precisa para a estação de reserva, e se não é mais necessário no registrador, ele pode ser substituído. Então se o operando ele não estiver disponível, então ele vai manter ali na estação de reserva e será fornecido à estação de reserva por uma unidade funcional. Então a atualização do banco de registradores pode ser requerida. Então a ideia é bem simples, né? No momento que está na estação de reserva, ele vai executar se os operandos já estão disponíveis, ou ele vai esperar até que alguma unidade funcional atualize esse valor que ele precise na estação de reserva correspondente à instrução. Então, com esse hardware de despacho múltiplo dinâmico, a gente também consegue estar fornecendo essa técnica de especulação, utilizando lá aquela unidade de commit, tá? Que tem o de reorder buffer. Então aqui a gente consegue utilizar a especulação para prever o branch, né, e continuar despachando. Então a gente utiliza uma unidade de previsão de desvio, então a gente considera, por exemplo, que o branch não é despachado, então a gente consegue executar especulativamente as próximas instruções do branch. Ele não vai comitar as atualizações dessas instruções até que o resultado do branch seja determinado. Tá bom? Então ele vai ficar lá naquela unidade de commit, lá no reorder buffer, esperando isso. E outro tipo de especulação é a especulação nas instruções de load, né? Que é quando a gente tem o store e em seguida temos uma instrução de load. Então a gente vai estar evitando load e atraso de cache miss. Então, o que acontece com essa especulação? Ele vai prever qual que é o endereço efetivo, vai prever o valor a ser carregado, vai executar o load antes de concluir os stores pendentes, e ele vai ignorar os valores armazenados para a unidade de load. Isso aí em caso se houver dependência, tá bom? Então ele não vai comitar o load até que a especulação seja liberada, ou seja, finalizar o processamento dos stores, e assim vai garantir que não tenha dependência nenhuma. Então se não houver dependência, esse dado que o load carregou no reorder buffer vai ser atualizado no banco de registradores, caso contrário eles vão ser descartados. Então por que fazer o escalonamento dinâmico, sendo que a gente tem a técnica de escalonamento estático, né? Por que a gente dá esse suporte ao hardware? Por que é interessante? Então por que não deixar que o compilador escalone sempre o código? Então o motivo disso é que nem todas as installs são previsíveis. Por exemplo, os cache misses, né? A gente não consegue prever se vai ter ocorrência de cache misses ou não. Se a gente tem essa implementação em hardware, a gente consegue estar prevendo isso. E também nem sempre é possível escalonar em torno dos branches. O resultado do branch é determinado dinamicamente. Então a gente tem que muita coisa, né? Se a gente, por exemplo, tem um laço
onde a quantidade de interações que ele vai fazer depende de uma variável que é descoberta em tempo de execução, a gente não consegue fazer previsão nenhuma, né? O compilador, em tempo de compilação, ele não vai conseguir determinar, por exemplo, quantos laços vai ser executado. A quantidade de laços vai variar durante a execução do programa, durante a determinada entrada desse programa. Então, por isso, a necessidade de escalonamento dinâmico. Então, diferentes implementações de um ISA têm diferentes latências e hazard. Então, isso aí também complica o uso de compiladores. Tá? Então, por isso, os processadores hoje em dia são super escalares. Tá? Eles têm escalonamento dinâmico. Então, aqui a gente tem alguns dados em relação à eficiência energética dessas técnicas que a gente viu. Então, a complexidade do escalonamento dinâmico e da especulação, ela requer mais energia, tá? Ela tem um grande custo de consumo de energia, e processadores multiple cores mais simples podem ser melhores. Que aí vem naquela nossa primeira aula de motivação, né? Que a gente viu que a gente não conseguiria evoluir mais as técnicas de processador single core por causa do custo energético. Então aqui nessa tabela, pessoal, a gente consegue ver nessa última coluna a questão do consumo de energia, tá? Então o que mais consome esse de 103 watts é esse microprocessador P4 Prescott, lançado em 2004, frequência dele 3.600 MHz, quantidade de estágios de pipeline, 31 estágios, ele possuía o esquema de despacho múltiplo, com um comprimento de 3 instruções por ciclo, e ele tinha suporte à especulação fora de ordem, e ele só tinha um core. Então a gente vê aqui um consumo dele, né, 103 watts. Então se a gente for ver a partir dele para cima, né, que todos são processadores single core, utiliza diferentes tecnologias de pipeline, né, estágios de pipeline, com diferentes issues, diferentes tamanhos de despacho e com um core. Então, com a vinda dos multicores, a gente consegue ver, né, que em 2006 a gente consegue ter ainda pipelines relativamente largos, né, 14 pipelines, mas não se comparando, né, não passando de 20, passou de 20 começa a se tornar inviável, e a gente conversa a ver que ainda contém o despacho múltiplo, porque a gente consegue despachar uma instrução para cada core, e a gente vê aqui a quantidade de cores que a gente consegue suportar. E o que é mais interessante é que a gente consegue reduzir a energia, tá? A gente não tem suporte à especulação, a gente pode ver que os dois últimos eles não têm suporte à especulação fora de ordem. E a gente vê aqui o ganho de energia, né? O mais recente, 2005, aqui, 70 watts, né? Com 8 cores. Então, por isso que a tecnologia, né, de microprocessadores, eles são agora multi-cores, tá? Devido a esse ganho de energia e simplificando o projeto do processador. Então vamos ver agora como é que são implementados esses processadores reais de mercado. Aqui a gente tem uma comparação entre o ARM Cortex A8 e o processador Intel Core i7. A gente pode ver então, pessoal, aqui algumas relações entre eles. Como esse ARM A8 é mais para dispositivo mobile, né, ele consome menos energia, né? Ele tem aqui 12 watts, o Intel Core i7 ele já tem 130 watts. Mas mesmo assim a gente percebe que ele é um pouco só com maior custo do que lá em 2004, que a gente viu na tabela anterior. Então aqui a gente consegue ver a frequência dele, aqui de 1 GHz, e o Intel Core i7 seria 2.66. Aqui a quantidade de cores por chip, que possui 4 cores, enquanto o ARM só 1. A gente vê aqui suporte a unidades especiais, o despacho, né, aqui o despacho múltiplo aerodinâmico entre esses dois. A gente tem aqui informações sobre a quantidade de instruções, né, o pico dela. Então aqui ele permite 4, enquanto o ARM permite 2. Quantidade de pipelines, os dois têm 14 estágios. Como é que é o escalonamento no pipeline? O ARM é estático e o Intel Core i7 é dinâmico e com especulação fora de ordem. A gente tem aqui o previsor de desvio, que é de 2 níveis, utilizando aí 2 bits. E aqui como é que seria a hierarquia da memória de cache, tá bom? Então, os computadores modernos, hoje em dia, eles são processadores multicores. Eles aproveitam essas técnicas dos processadores super escalares, com um despacho múltiplo, podendo ter também suporte à especulação. Então aqui é o exemplo do pipeline do ARM Cortex A8. A gente tem então a unidade de busca de instruções, temos um outro estágio que é a decodificação das instruções, e aqui temos um outro estágio mais genérico, que seria para a execução de load e store. Então aqui reparem, pessoal, que a gente tem 14 estágios representados de F0, F1, F2, até chegar a E5. Então esses 3 primeiros estágios eles ficam correspondentes a essa etapa de busca da instrução, depois esses outros 5 estágios para decodificação e os demais estágios aqui para fazer a execução, tá bom? Então isso aqui mostrando aqui como é que seria o pipeline nos processadores que a gente tem hoje em dia.
E aqui seria o desempenho desse Cortex A8. Então, esse primeiro barrinho aqui, ó, seria o CPI ideal, tá? A gente tem aqui medindo a quantidade de ciclos por instrução. Então, esse aqui seria o CPI ideal. O eixo X a gente tem diferentes aplicações, tá? E aqui seria, nessa primeira cor, seria a quantidade de stalls que a gente tem no pipeline, devido aí à dependência de dados, né? Devido aos hazards sendo tratados. E aqui a gente tem a parcela desse tempo que a gente tem, que é gasto com os stalls na hierarquia de memória. Então a gente perceba, pessoal, que mesmo que a gente tenha o CPI ideal, sempre a possibilidade de stall, né? Sempre a gente tem vários hazards. A gente vê aqui que o pior caso, olha o quanto de stalls é destinado na execução da aplicação MCF, tá bom? Então, mesmo com todas essas tecnologias que a gente viu, despacho múltiplo, vários pipelines para conseguir esse despacho em paralelo, ter o loop and roll, ter, por exemplo, especulação, mesmo assim, eles ainda têm a ocorrência de stalls, né, dos hazards. Então, sempre está focado em tentar diminuir a penalidade deles. Aqui a gente tem um exemplo de como seria o pipeline do Core i7. Então, aqui a gente começa com a nossa parte de busca de instruções, tá? A gente tem aqui uma fila de instruções que é conectada na TLB, lembrando que a TLB é uma memória cache que armazena a tabela de páginas, tá bom? Então a gente acessa essa tabela de páginas para saber o endereço da próxima instrução, e a gente busca essa instrução e coloca na fila de instruções. Então essa parte aqui, ela vai ter essa fila e ele vai ser despachada para a próxima etapa. Que aqui a gente tem a unidade de decodificação. Então aqui, reparem, pessoal, que a gente tem vários decodificadores, né? Então aqui tem esse Simple Macro Decoder e temos um decodificador mais complexo, porque um conjunto de instruções da Intel tem macros instruções. Então a gente tem esse decodificador para essas macros instruções. Depois a gente tem a outra unidade que é responsável de fazer o despacho múltiplo. Então aqui a gente vai ter reorder buffer, que é o nosso buffer temporário. A gente vai ter as nossas estações de reserva aqui, ó. Temos as entradas das estações de reserva e cada uma dessas entradas vai ser dedicada a um conjunto de unidades funcionais. Então aqui a gente tem a ALU, somente para fazer operações de shift, né, de deslocamento. Temos a luz, por exemplo, unidades funcionais somente para load e store. E temos aqui outras para ponto flutuante, multiplicação, divisão e assim por diante. A gente tem essa outra etapa que contém aqui o acesso a memórias cache, que está separado mais aqui embaixo. Então tudo utilizando essas técnicas que a gente estudou até então no nosso curso. Aqui seria o desempenho do processador do Core i7. Então reparem que essa primeira barra aqui seria o CPI ideal. E a gente vê como é que seria com a inclusão dos stalls e das falhas na especulação, quanto que aumenta. Então esse MCF, ele é o que tem mais penalidade aí pelos stalls, né, pelo tratamento de stall. Então deve ter muita dependência, muito hardware de controle e de dados nessa aplicação. E aqui a gente tem mostrando como é que seria a execução dos branches, como é que são as falhas dele. Então esse primeiro seria a falha de branch, né, a falha de previsão de desvio, e aqui o tempo gasto com o trabalho. Então a gente vê que 6% nesse MCF seria gasto somente para resolver as falhas de previsão de desvio, por exemplo. Então, observações finais, a gente tem que o conjunto de instruções, o ISA, ele influencia o design do caminho de dados e do controle, como a gente vem estudando aí as implementações desde o monociclo, multiciclo e agora pipeline. O caminho de dados e controles, eles influenciam o design da ISA, tá? Da mesma forma. A gente tem que o pipeline, ele melhora o throughput da instrução usando o paralelismo, mas ele não deixa uma instrução mais rápida, ele só permite a gente executar mais instruções ao mesmo tempo. Então mais instruções são concluídas por segundos e a latência para cada instrução ela não é reduzida. A gente possui com a introdução de pipeline os problemas, né, os hazards estrutural de dados e de controles, e a gente consegue estar utilizando técnicas avançadas de LP, né, de paralelismo de nível de instruções, como despacho múltiplo e escalonamento dinâmico, onde a gente consegue reduzir essas dependências com a reorganização das instruções, e a gente tem que as dependências são os piores problemas. Elas limitam o paralelismo alcançável e a complexibilidade ele leva ao Powerwall, né? A gente chega aí na barreira de energia, né? Quanto mais complexo é o nosso pipeline, a nossa implementação do escalonamento dinâmico, que é feito em hardware, e no nosso despacho dinâmico, que também é em hardware, a gente requer mais energia. Então isso evita e alcança a barreira de energia.
Então, nessa aula, a gente viu, de forma geral, o conjunto de técnicas utilizada para a construção de processadores modernos, que utilizam aí vários tipos de pipeline e a técnica de despacho múltiplo e a especulação, que são técnicas mais avançadas para a construção de processadores. E nas próximas aulas, então, a gente vai começar a ver os processadores paralelos, os processadores que utilizam mais de um core. Então, as técnicas que a gente viu até então, pessoal, por mais que tenham mais de uma instrução sendo despachada por vez, o processador só tinha somente um core. Então vamos finalizar esse assunto de pipeline nessa aula, e na próxima a gente vai começar então com processadores paralelos. Então, até mais, pessoal.